Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos aqui para a questão 168 do primeiro simulado SAES 2024, a prova de matemática, que fala o seguinte: a pirâmide alimentar foi criada nos Estados Unidos no início da década de 1990. Como os hábitos de consumo alimentar entre as pessoas são diferentes, nutricionistas brasileiros montaram uma pirâmide alimentar adaptada à realidade local. A pirâmide brasileira é dividida em 8 grupos de alimentos. A tabela a seguir reúne esses grupos, a quantidade de calorias por porção e o número de porções diárias. Ao analisar os hábitos de um de seus pacientes, o nutricionista recomendou, com base na pirâmide alimentar, que metade das porções dos grupos 7 e 8 fossem trocadas por uma porção do grupo 2 e outra do grupo 3. Então, com base nas modificações sugeridas, o consumo diário de calorias desse paciente foi reduzido em quanto? Então, vamos lá, pessoal, olha só. Primeiro aqui a gente vai ter que determinar qual que foi o gasto inicial, tá certo? No caso, né, qual era o consumo inicial. Então, ó, consumo inicial, que foi justamente lá o consumo onde eu não tinha, né, o qual, no caso, né, eu não tinha essa troca. Então, eu tinha basicamente isso daqui. Então, o que é que eu preciso fazer, pessoal? Eu vou ter, nesse caso, que determinar, olha só, cereais, pães, raízes e tubérculos. A gente sabe que a gente tem ali 150 calorias, quilocalorias por porção, e ele precisa ali, né, ter 8 porções diárias. Então, nesse caso, o consumo dele vai ter que ser 150 vezes 8, porque aí eu tenho que determinar o total, né, isso, mais o próximo 15 vezes 3, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a caloria, ou seja, a quantidade de calorias por porção e multiplicar por essa porção. Então, o próximo vai ficar 70 vezes 3, o próximo fica 120 vezes 3, depois 130 vezes 2, tá vendo? Ó? 130 vezes 2, depois 55 vezes 1, mais 55 vezes 1, mais 120 vezes 2, e por último ali 80 vezes 2. Então vai ficar aqui mais 80 vezes 2. Então esse consumo aqui, pessoal, vai ser igual a 15 vezes 8, eu vou fazer ali 150, eu vou fazer direto, né? 150 vezes 8 vai ficar 0, 40, 12. Então até então 1.200 mais 15 vezes 3, que vai dar 45, 70 vezes 3, que dá 210, 120 vezes 3, que dá 360, 130 vezes 2, 260, 55 vezes 1, 55, 120 vezes 2, 240 e 80 vezes 2, 160. Aí agora, pessoal, eu vou somando sempre de 2 em 2, tá? Mas aí eu vou manter esse 1.200 e vou somando aqui. Então, vai ficar 210 mais 45 dá 255. 360 mais 260 dá 0, 12, 6, 620. Mais 55 mais 240 dá 295, mais 160. Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses aqui que são mais quebradinhos, né, que são menores, que tem apenas 3 dígitos, e vou somá-los de uma vez só. E por último, eu só adiciono 1.200. Então, vai ficar essa soma aqui inteira, ó. Ficaremos com 5 mais 5, 10, 9 mais 1, 10, mais 5, 15, 17, 17 mais 6 dá 18, 9, 20, 21, 22, 23. Então, dó sobe 2, desce 3. 8, 10, 12, 13. Então, isso aqui tudo vai ficar assim, pessoal, o consumo. 1.200 mais 1.330. Isso aqui, pessoal, vai dar 2.530 quilocalorias. Então, essa aqui é a quantidade de energia que ele ingeria antes de fazer essas modificações. Mas olha só as modificações, o que é que vai acontecer aqui, ó. Preste atenção aqui comigo, tá? Que a gente agora precisa pensar nisso, ó. Ele disse que metade das porções dos grupos 7 e 8, então grupo 7 e grupo 8 são óleos e açúcares. Então, metade dela, ou seja, se eu tinha duas, a metade vai ser uma, ou seja, aqui nesse caso eu vou ficar apenas com uma. E essa outra, o que é que vai acontecer? Essa outra ela vai ter que ser trocada por uma porção do grupo 2, tá vendo? Então, do grupo 2 é hortaliça. Então, se antes eu tinha 3, com uma que ele vai receber, vai ficar com 4 de hortaliça. E de açúcares, pessoal, nesse caso aqui, olha só, a gente vai ter que determinar, ó, a gente vai tirar uma, tá certo?
Vai ficar, nesse caso, só uma, porque antes era duas. E a gente vai trocar por 3. Então, vai ficar do grupo 3, eram 3, vai ficar 3 mais 1, também vai ficar 4. Aí agora a gente vai ter que determinar ali o custo, ou seja, o consumo dela, tá? Inclusive, eu vou botar o consumo aqui e vou diminuir bastante. Vou afinar aqui esse lápis para poder caber o máximo que eu puder. Vai ficar assim, ó, pessoal, 150 vezes 8, mais 4 vezes 15, mais 4 vezes 70, mais 120 vezes 3, mais 130 vezes 2, mais 55 vezes 1. Aí agora, pessoal, ó, 120, ao invés de ser multiplicado por 2, vai ser multiplicado por 1. E por último, 80 também vai ser multiplicado por 1. Então, nesse caso, o consumo vai ser 150 vezes 8, que deu 1.200. Lá no início a gente já viu isso, né? Mais 4 vezes 15, que nesse caso aqui agora vai dar 60. 4 vezes 70 vai dar 280. Aqui vai dar 360, 260, 55, 120 e 80 por último. Então, o consumo vai ser igual a 1.200, mas eu vou fazer essa soma aqui, ó. 280 mais 60, eu vou ficar com 0. 14, 3, 340. Deixa eu apagar isso aqui, ó, para não ficar muito poluído. E agora vai ficar 360 mais 260, que dá 0. 12, 6, então dá 620. Mais 175 mais 80, ó, tá vendo? Então, somando, agora o que eu vou fazer? Eu vou somar esses caras que tem até 3 dígitos. Então, vai ficar com 340, 620, que por último eu somar ali com 1.200. Você pode somar do jeito que você quiser, viu? 175 e 80. Somando isso, eu vou ficar com 5, 10, 17, 18, 19, 21. Dá 9, 10, 12. Então, isso aqui vai dar, ó, o consumo 1.200 mais 1.215. Portanto, o consumo só pode ser 2.415, ó. Como ele quer saber ali, né, o tanto que ele foi reduzido, é só eu pegar o antigo e subtrair o novo. Então, a gente vai ficar com isso daqui, ó. Preste atenção. Deixa eu aumentar agora. Agora dá para aumentar. Vou pegar 2.530 e vou subtrair 2.415. Pega emprestado, ficaremos com 5, 1, 1, 0. Ou seja, isso aqui foi reduzido em 115 calorias. Letra C é a nossa resposta correta. Fechou? Então, perceberam, né, pessoal? Não é uma questão difícil, mas é uma questão bem chata de fazer. Então, treine bastante, né? Qualquer dúvida, é só falar comigo aqui na aba de comentários. Ou então, se você for meu aluno, né, deixar uma mensagem lá no WhatsApp. Fechou? Então, é isso. Se eu te ajudei, por favor, me ajuda também a se inscrever no canal, se inscrevendo no canal, dando like no vídeo e de compartilhando aí com seus amigos. Fechou? Então, é isso. Até a próxima. Valeu!